a aula de hoje é uma atividade prática sobre célula animal. Então, nós vamos construir uma célula animal utilizando alguns materiais que vocês têm em casa. Então, aqui eu fiz uma célula para ilustrar, né, como que será feito. Para essa célula animal aqui, eu precisei de barbante. Então, barbante que vocês têm em casa, né? Pode ser uma linha também de crochê ou uma linha de tricô. E aí, esse barbante, como ele estava sem cor, eu colori utilizando giz de cera. Então, vocês podem pegar os restos de giz de cera que vocês têm aí em casa e colorir o barbante. É muito simples, né? Estica o barbante, prende ele em algum local, pede alguém para segurar e vai passando o giz de cera nele. Então, vocês podem colorir o barbante desse jeito. Ou pode utilizar restos de linha de tricô ou crochê. A gente vai utilizar também tinta para pintar o citoplasma, o fundo. A tinta é tinta guache, ou pode ser outro tipo de tinta também que vocês tiverem em casa. Então, escolham a cor, né, de acordo com a célula escolhida. Nós vamos precisar de lápis e borracha para riscar a célula, fazer a célula, o fundo dela. De um pincel para estar pintando. Esse pincel aqui, eu não tinha um pincel próprio para pintar o papel, então eu estou usando um pincel de maquiagem. E aí, gente, as estruturas, nesse caso aqui, eu utilizei fitilho, papel alumínio para fazer o núcleo, restos de papéis de revista para fazer o retículo endoplasmático, assim como eu usei o fitilho aqui, o retículo endoplasmático liso. Eu estou usando o resto de papel, né, cortado aqui em forma de fita para fazer o retículo endoplasmático rugoso. Utilizei strass, que eu tinha um restinho aqui que sobrou de um artesanato que eu fiz. E para fazer as mitocôndrias, eu utilizei massinha de modelar. Aqui também o complexo de Golgi, né? Tá até aqui para a gente utilizar. E os ribossomos também com massinha de modelar. Mas aí fica a critério de vocês utilizar o material que vocês têm. Pode ser materiais diversos, sementes. Aqui eu vou utilizar também folha branca, mas pode utilizar papelão ou até a própria folha do caderno. Então fica a critério de vocês. E cola branca para estar colando então essas estruturas. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, vocês vão pegar uma folha branca, A4, mas como eu disse, se não tiver, pode ser qualquer outra folha, pode ser folha de caderno ou folha do caderno de desenho de vocês. E aí fica a critério. Para começar a nossa célula, eu vou desenhar uma célula muscular que compõe os músculos lisos, que são aqueles que estão nos órgãos internos. Então, depois que eu fiz o esboço usando o lápis, agora eu vou pintar a minha célula. Então, toma muito cuidado, né? Igual aqui eu estou usando um tecido debaixo da minha folha para não colorir o tecido também. Então, vou utilizar aqui um pratinho com tinta para estar colorindo essa célula. Esse pincel aqui não é muito adequado. Se vocês perceberem aqui, ele abre as cerdas e aí sai um pouquinho do papel. A gente vai improvisar aqui, tentar colorir com ele mesmo até essa parte mais fina. Vai ser mais complicado.
Então, a parte que eu acho que leva mais tempo é pintar essa célula mesmo. E agora a gente vai começar a colocar as estruturas. Então, primeira coisa, essa parte vermelha será, né, representar nosso citoplasma. E agora a gente vai colocar a membrana plasmática, utilizando o barbante, que a gente havia pintado anteriormente. E para isso, nós vamos utilizar a cola branca. A cola branca, né, ela vai colar esse barbante aqui na célula. Então, vamos passar a cola em volta de toda a superfície aqui, de toda a borda da nossa célula. Vai passando aos poucos para a cola não secar. E aí a gente vai passando o barbante. E aí sobrou uma pontinha. Sobrou uma pontinha aqui que a gente vai utilizar uma tesoura para estar cortando. Então, aqui, ó, nossa membrana plasmática, que é o barbante, já foi colocado, ok? E o próximo passo é a gente usar uma folha de papel alumínio para estar fazendo o núcleo. Essa minha folha de papel alumínio, ela tem 30 centímetros por 30 centímetros. Então, eu vou embolar ela de modo, né, a fazer uma bolinha mesmo. Então, desse lado aqui, ó, ela vai ficar mais achatadinha para poder colar e ficar legal. Então, aqui, ó, certinho. O que eu vou fazer? Vou passar cola também. Não precisa ficar preocupado, né, se não vai colar, porque o papel alumínio ele adere bem. Então, vou colocar a minha célula aqui, o meu núcleo aqui na célula, desculpa. Vou dar uma apertadinha para achatar um pouco mais essa bolinha aqui no contato com o papel. E agora a gente vai colocar as demais estruturas. Então, aqui de massinha de modelar, eu fiz algumas mitocôndrias. Então, fiz mitocôndrias fechadinhas e mitocôndrias como se tivessem sido cortadas ao meio, para vocês verem como que é a estrutura interna da mitocôndria. Então, como que eu faço essa mitocôndria? Então, eu vou colocar algumas abertas. E uma fechada aqui. Vou colocar muitas não, porque a nossa célula é pequena. Se vocês fizerem uma célula maior, pode colocar mais estruturas, mais mitocôndrias. Depois, é importante a gente colocar o retículo endoplasmático. Vocês podem, aqui eu usei dois materiais. Utilizei o fitilho. Então, tinha um resto de fitilho, vou usar o fitilho. Mas também vocês podem fazer de massinha de modelar. Pode fazer assim também. Aí fica a critério de vocês. Aí vocês podem colocar aqui em volta da célula, ok? Vou tentar fazer de fitilho mesmo, porque o outro ficou
muito grosso. Está pronto o nosso retículo endoplasmático rugoso. Agora, nós vamos colar o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi é um conjunto de sacos, né? Como se fosse isso aqui. Então, um conjunto de sacos que tem a função de quê? De pegar as proteínas que são produzidas aqui pelos ribossomos, tanto os ribossomos que estão na superfície do retículo endoplasmático rugoso, quanto os que vão estar aqui no citoplasma, eles vão pegar essas proteínas que são produzidas e vão armazená-las, mas antes disso, eles vão fazer adaptações nessas proteínas. Então, eles vão cortar essas proteínas, acrescentar substâncias e depois que elas estiverem prontinhas para ser usadas, eles vão armazenar e depois vão excretar para fora da célula, para serem utilizadas em outros locais. Então, nós vamos passar a cola aqui no fundinho do complexo de Golgi e colocar aqui. Essas proteínas, geralmente, elas são transportadas até o complexo de Golgi graças ao retículo endoplasmático. Né? O retículo endoplasmático é um conjunto de túbulos, né, espalhados por toda a célula que tem essa função de transporte de substâncias. É uma das funções do retículo endoplasmático. Então, vamos dando continuidade. Vou colar aqui agora os ribossomos no citoplasma da célula. Está faltando os lisossomos. Então, para fazer os lisossomos, nós vamos utilizar esses strass aqui. Então, a gente vai passar cola nos strass e colar, né, ele no citoplasma também. Qual que é a função dos lisossomos? Os lisossomos, eles têm a função de fazer a digestão de substâncias dentro da célula. Então, transformar aí, né, macromoléculas em moléculas menores. Então, fazer a digestão no interior da célula. Então, pessoal, a nossa célula animal, né, a célula muscular, do músculo liso, que está presente nos nossos órgãos internos, ela está pronta. Então, aqui a gente observa, né, quais são as estruturas básicas da célula. A membrana plasmática, que é o barbante, o citoplasma em vermelho e o núcleo. A membrana plasmática, ela tem a função de controlar o que entra e sai da célula, então a função dela é seletiva. O citoplasma, né, é um material gelatinoso, formado por água, minerais e outros nutrientes que tem a função, né, ligada ao metabolismo celular, as atividades do metabolismo celular. E ele guarda as organelas celulares, que são como se fossem órgãos minúsculos dentro da célula que vão desenvolver várias funções. E aqui, com o papel alumínio, a gente tem o núcleo, que guarda o material genético, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, o DNA, ele guarda ali todas as nossas características hereditárias que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. Então, todas as proteínas que são produzidas aqui no interior da célula, né, pelo ribossomo aqui em azul, essas proteínas, elas são produzidas de acordo com esse DNA. É ele que vai, né, servir de molde para a construção dessas proteínas. E
As mitocôndrias, eu já falei, a função dela é fazer respiração celular, respiração dentro da célula. Então, ela utiliza o gás oxigênio que veio proveniente das trocas gasosas feitas lá nos pulmões. E aí, esse gás oxigênio que chega, então, dando continuidade de forma resumida aqui, né? O complexo de Golgi, ele armazena, transforma e distribui as proteínas. O retículo endoplasmático e o retículo endoplasmático rugoso, né, o liso e o rugoso, eles fazem transporte de substâncias dentro da célula. Os lisossomos, eles têm a função de fazer digestão dentro da célula, digestão intracelular, e os ribossomos produzir proteínas, ok? Então, essa é a nossa célula. Se vocês quiserem, né, vocês podem identificar as estruturas. Então, aqui nós temos a membrana plasmática. Então, gente, essa foi a nossa aula prática sobre célula. Espero que tenha ajudado vocês. Então, é uma aula que dá para vocês tanto aprenderem, né, a localização e as estruturas básicas da célula, as funções, né, as suas respectivas funções e a morfologia dessas estruturas. Espero que tenha gostado. E aí, use a criatividade fácil de vocês da maneira que achar melhor, né, utilizando estes materiais ou outros que vocês consigam substituir. Obrigada e até a próxima!